Nas últimas horas, uma reviravolta impressionante no caso Larissa Rodrigues tem mudado completamente o rumo da investigação. Um nome até então quase desconhecido do público está ganhando destaque: Viviane Garnica. Ela não foi presa, nem formalmente acusada, mas as mensagens trocadas entre ela e seu irmão Luiz trazem algo grave: instruções para um depoimento falso. E não só isso. Viviane parecia saber detalhes das mortes de Larissa e até de Natália Garnica, antes mesmo que a polícia os descobrisse oficialmente. São duas mortes, com o mesmo veneno e dentro da mesma família. Isso levanta uma questão assustadora. Será que Viviane estaria tentando proteger o irmão? Ou estaria encobrindo algo ainda maior? Nas redes sociais, muita gente especula se essa filha mais silenciosa da família Garnica estaria envolvida em um plano muito maior, que pode ter começado antes mesmo da morte de Larissa. Em uma das mensagens, Viviane diz para Luiz: "Não vai confundir os celulares, hein? Fala do problema cardíaco de alguém da família dela." Mas por que alguém falaria isso antes mesmo do resultado da perícia toxicológica sair? Seria um cuidado inocente ou um sinal claro de que ela sabia que a causa da morte seria contestada? Esta pergunta agora ecoa em grupos, fóruns e vídeos pelo país. Viviane sabia demais, ou participou mais do que está contando? E se a morte de Natália Garnica, meses antes, também estiver conectada a ela? Será que estamos diante da pessoa que ficou calada enquanto os outros da família caíam? Neste vídeo vamos ligar todos os pontos, revelar as mensagens, os indícios, as conexões entre as mortes e o papel de Viviane, que até agora ficou na sombra da mãe e do irmão. Assista até o fim para entender por que o nome dela virou o centro das teorias mais sombrias das últimas 24 horas. Larissa Rodrigues, 37 anos, era uma professora de pilates muito querida em Ribeirão Preto, São Paulo. No dia 22 de março de 2025, foi encontrada morta em seu apartamento no bairro Jardim Botânico. O homem que descobriu seu corpo foi ninguém menos que seu marido, o médico Luiz Antônio Garnica. Luiz contou à polícia que chegou em casa naquela manhã e encontrou Larissa caída no banheiro, desacordada. Desesperado, ele disse que a carregou para a cama e tentou fazer manobras de reanimação enquanto acionava ao resgate. Mas, infelizmente, os socorristas apenas puderam confirmar o óbito. A causa da morte parecia inicialmente um mal súbito, mas uma análise mais profunda trouxe um detalhe oculto e aterrador. O laudo toxicológico detectou veneno do tipo chumbinho no corpo da vítima. O chumbinho é um raticida ilegal, frequentemente associado a envenenamentos criminosos. Ou seja, Larissa foi assassinada por envenenamento. A partir daí, a investigação mudou completamente de rumo. O que antes parecia uma morte natural passou a ser tratada como homicídio qualificado. Detetives e peritos começaram a montar o quebra-cabeça. Havia sinais estranhos na cena. Larissa já estava em rigidez cadavérica quando o marido a encontrou, indicando que havia morrido muitas horas antes. Mais suspeito ainda, Luiz tentou limpar o apartamento após encontrar o corpo. Essa atitude levantou um alerta imediato, porque alguém limparia a cena do crime antes da perícia chegar. Segundo o delegado responsável, essa tentativa de eliminar vestígios ficou clara e levou a polícia a pedir a prisão não só do marido, mas também de outra pessoa próxima. Por que o laudo apontou chumbinho? O que realmente aconteceu? Alguém fez isso com ela, mas quem? A mãe? O marido? Ou alguém mais? Luiz nega ter feito isso, diz que não sabe quem foi e que a polícia vai descobrir a verdade. A investigação se aprofunda e revela algo ainda mais perturbador. Natália Garnica, irmã de Luiz, também morreu meses antes, pela mesma causa: ingestão de chumbinho. Duas mulheres da mesma família mortas do mesmo jeito. Coincidência ou um padrão terrível? O Ministério Público aponta que Elizabeth, mãe de Luiz e Natália, teria participação ativa nas mortes. Luiz seria o mentor, a mãe a executora.
como em um roteiro de suspense de cinema, onde uma sogra planeja o assassinato da nora grávida por ciúmes, usando seu próprio filho como cúmplice. O caso Garnica ultrapassa qualquer limite da ficção. Mensagens recuperadas dos celulares revelam que Elizabeth sabia do estado de saúde de Larissa, mesmo não estando presente fisicamente. Ela chegou a pedir para Luiz não comprar um isotônico que poderia aliviar a dor de barriga da esposa, dizendo: "Deixa ela assim mesmo." Logo depois, Elizabeth compartilhou com Luiz informações que conseguiu com Larissa sobre um episódio delicado, sugerindo manipulação e controle. Elizabeth enviou para Luiz um vídeo do flagrante, orientando para que ele se controlasse e evitasse discussões com Larissa. Enquanto isso, Larissa já estaria sendo envenenada, segundo a polícia. A aposentada também instigava Luiz a punir Larissa por ter descoberto uma traição. "Pega um plantão e vai trabalhar, larga ela aí sozinha", dizia Elizabeth. Frieza e cálculo que assustam os investigadores. Mas o que mais chama a atenção são as mensagens trocadas entre Luiz e Viviane, a outra filha de Elizabeth. Em uma delas, Viviane orienta o irmão que estava a caminho da delegacia a não esquecer de mencionar problemas cardíacos de um parente da vítima. Em outra, ela alerta: "Não vai confundir os celulares, hein?" Ela está ali em todos os momentos das mortes, até orientando o irmão no depoimento à polícia, reforçando quais pontos ele deveria mencionar, como se soubesse de algo que precisava ser escondido. Nas redes sociais, muitos especulam: estaria Viviane envolvida? As mensagens indicam um conhecimento preocupante sobre as investigações e uma tentativa clara de preparar Luiz para mentir. Paralelamente, surge a figura de Letícia, amante de Luiz. As mensagens entre eles são intensas e reveladoras. Letícia ameaça contar tudo e Luiz implora que ela não faça isso, dizendo: "Ela vai sofrer sim", referindo-se à esposa. Um triângulo amoroso que envolve paixão, mentiras e sofrimento, tudo sob o olhar atento de Elizabeth, que controla cada passo do seu filho e parece satisfeita com o sofrimento de Larissa. Elizabeth chega a dizer: "Ela não devia se meter nisso, faz de conta que foi isso, melhor assim." Essa trama de te amos, traição, segredos e manipulação já renderia um roteiro para a Netflix, mas é a vida real, acontecendo diante dos nossos olhos. Mesmo com todo esse progresso, muitas perguntas permanecem sem resposta. Quem realmente está por trás de tudo? Elizabeth, a mãe fria e calculista? Ou Luiz, o filho manipulador? E Viviane, estaria protegendo o irmão ou escondendo algo ainda mais sombrio? Há ainda a suspeita de que Elizabeth tenha outras vítimas no passado. A polícia investiga um possível caso de envenenamento ocorrido há 7 anos, que poderia estar ligado a ela. Estaríamos diante de uma serial killer silenciosa agindo dentro da própria família? Por enquanto, Elizabeth e Luiz negam tudo e aguardam julgamento. O caso segue reunindo provas e a cada dia surgem novas reviravoltas e novidades nos noticiários. O quebra-cabeça vai se completando, mas também gera novas teorias. Muitos acreditam que Viviane está envolvida não só na morte de Larissa, mas também na de Natália e na da amante Letícia. Depois de tantos indícios, o caso Larissa Rodrigues não pode mais ser tratado como um simples crime passional. Ele expõe uma rede tóxica de manipulação familiar, mensagens suspeitas e mortes em série com o mesmo padrão: o veneno silencioso, o chumbinho. Larissa foi a segunda vítima. A primeira, Natália Garnica, irmã do principal investigado, morreu da mesma forma. Agora, mensagens colocam Viviane no centro de novas especulações. Não porque a polícia declarou isso, mas porque os fatos levantam perguntas que ainda não foram respondidas. Por que Viviane deu instruções ao irmão sobre o que dizer à polícia? Como ela sabia de detalhes da saúde de Larissa antes do laudo? Seria proteção familiar ou participação indireta em algo maior? E por que Elizabeth mantinha tanto controle sobre as ações do filho, mesmo após a morte da nora? Aqui, não buscamos culpar sem provas, mas investigar o que ainda está nas sombras. A verdade não depende só da polícia. Depende da pressão pública. Depende de quem assiste. Se você chegou até aqui, não ignore.
Não silencie. Compartilhe este vídeo. Deixe seu comentário. O que você acha que está sendo escondido? Quanto mais pessoas verem, mais difícil será abafar este caso. Este é o compromisso do canal: levantar os fatos, ligar os pontos e não deixar perguntas importantes sem resposta. Justiça por Larissa, justiça por Natália e justiça por todas que ainda não tiveram voz.